Olá, eu me chamo Carlos Júnior e bem-vindos ao Alinhando os Ponteiros. E, gente, hoje nós vamos tratar sobre um tema de extrema relevância porque ele vai falar sobre a origem da vida, se é obra do acaso ou de um designer. O que você acha? Então, se você está interessado nesse assunto, então fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Esse é um assunto muito peculiar. Quando a gente fala sobre a origem da vida, nós temos que buscar com os mais variados artigos e tentar entender cada vez mais como funciona a origem de tudo. E para isso eu convidei ele, o nosso querido amigo Ed Belloni. Tudo bem, Ed? Joia, Carlos. É um assunto peculiar e um assunto de extrema importância. Porque você já pensou, Carlos, comigo, qual o sentido da vida se ela for aleatória? Qual que é o sentido da vida hoje se eu vim só para trabalhar, alimentar e morrer? A origem da vida, ela não remete só à questão científica do acaso. E a gente não acredita no acaso, a gente acredita no design inteligente. Só que dentro desse parâmetro do design inteligente, a gente pode entender que dentro da origem da vida tem um propósito. E é esta questão que a gente tem que questionar. Tem um propósito a origem da vida? Nós entendemos que o universo é inteligível, né? Nós encontramos compreensão através do universo, nós conseguimos compreender ele. Então a gente consegue observar que ele é finamente ajustado e estruturado e por causa de toda essa estruturação, nós temos todas as condições necessárias para a existência da vida aqui no nosso planeta. E isso é algo muito interessante, porque nós temos aí bilhões de estrelas em todo o universo e apenas aqui foi encontrado vida. Então como é que surgiu essa vida? Como é que surgiu? Da onde vem informação para projetar essa vida, que é algo fabuloso? Porque como é que o acaso teria criatividade para gerar algo tão complexo no nosso planeta? Você tem todas as condições, né, Ed? Você tem o Sol, você tem a Lua, que é necessário para as marés, né? E mais do que isso, né? Dentro dessa perspectiva, a gente começa a compreender uma coisa que a gente tem que pensar mesmo, de virar e falar, olha, e já que eu tenho esse propósito, a origem da vida, ela precisa de um fim, como que o acaso pode me dar um destino? Não tem esse poder de dar um destino. E mais do que isso, a origem da vida e a complexidade da vida em si, dentro de um planeta que a gente necessita e entender que um design inteligente fez tudo no mínimo os detalhes, porque se você levar ali no critério rigor da ciência, tem detalhes que a origem da vida, dada como esse dogma que eles falam, ela não explica. Você não tem razão para explicar. É isso mesmo. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, nós convidamos a doutora Mayara Klimuck, que deu uma palestra excepcional no 5º Congresso da TDI Brasil a respeito justamente desse assunto. Ela que é uma grande pesquisadora de química na USP. Então, gente, fica ligado que ela vai explicar um pouco mais para que vocês entendam sobre a origem da vida. O gás hidrogênio é o gás que existe em todos os planetas e estrelas, né? O que se sabe, é a primeira molécula simples que surgiu, e reagindo com nitrogênio, com carbono e com oxigênio, formaria o metano, a amônia e a água. Então, ele partiu dessas moléculas mais simples, que normalmente elas não reagem entre si em condições normais, elas são inertes, então essa faísca ela é necessária para promover energia para isso acontecer, e além disso, colocou a água, né, teve aquele balão embaixo, onde a água foi fervendo durante uma semana, então esse sistema ele ficou durante uma semana sendo aquecido, dando faísca, e aqui embaixo, nessa parte aqui embaixo, nesse pescoço aqui de vidro, ele coletava amostras para fazer a análise química do que estava sendo produzido. E, para surpresa dele e de toda a sociedade científica da época, aminoácidos foram produzidos a partir desses 4 elementos químicos simples. Só que o que é engraçado, que a gente aprende isso na escola, né, como se fosse verdade, como se todo mundo aceitasse que o experimento de Miller aconteceu isso. E a sociedade científica hoje não aceita mais o modelo do Miller. Sabia disso? A gente, dentro da área acadêmica, a gente aceita muitos outros experimentos
como sendo mais válidos do que esse. Por quê? Porque essa atmosfera era muito redutora, quimicamente falando. E hoje eles acreditam que a atmosfera ela é mais neutra, um pouco mais oxidativa. Então, esse experimento ele já foi descartado pela sociedade científica, mas na escola os alunos continuam aprendendo, e esse é o experimento que, nossa, revolucionou, que comprovou que o quê? Que é possível que o acaso produzir moléculas da vida. Então, teve esse alto impacto. Então, o que começou, levou as pessoas a pensarem o quê? Principalmente os cientistas. Processos naturais, então conseguem produzir aminoácidos, esses aminoácidos vão se ligar e vão formar proteínas. Depois essas proteínas vão começar a catalisar e formar mais proteínas diferentes. E aí essas proteínas, elas teriam que ser aprisionadas por membranas, e aí os ácidos nucleicos também seriam produzidos de modo semelhante, no acaso, também a partir de moléculas simples. Aí tudo isso junto ali daria o quê? Primeira célula autorreplicante surgiria. Então, isso começou a passar na mente dos cientistas da época. Por isso que o experimento dele foi revolucionário, porque isso impactou, mesmo que não tenha essa validação dentro da ciência. Então, na década de 70, começaram a surgir muitos trabalhos, centenas a milhares de trabalhos de pesquisadores ao redor do mundo, falando o quê? Primeiro eles começaram a mudar a mistura de gases, porque falaram, essa atmosfera provavelmente não era muito redutora, era um pouco mais oxidante, começaram a colocar gás carbônico, monóxido de carbono, começaram a variar os componentes. Ao invés de usar as faíscas, começaram a usar radiação ultravioleta, começaram a usar pulsos fortes de pressão, para tentar mimetizar o que eles acreditavam que tinha na Terra primitiva. E em pouco tempo, gente, quase os 20 tipos de aminoácidos, que existem 20 tipos de aminoácidos diferentes que compõem as proteínas, quase todos eles foram sintetizados nessas condições que são chamadas de pré-bióticas. Juan Oro, desculpa, eu não sei como que fala o sobrenome dele, fez uma descoberta interessante. Ele partiu do cianeto de hidrogênio e descobriu que ele reage consigo mesmo, produzindo o quê? Adenina. A adenina é a base nitrogenada do DNA, do RNA, certo? E isso abriu mais esperança. Então, quer dizer que não só proteínas a gente pode produzir, então acho que a gente pode produzir RNA e DNA. Então, isso aumentou ainda mais a esperança dos cientistas de que a vida surgiria por condições totalmente do acaso. Em pouco tempo, as 4 bases nitrogenadas elas foram sintetizadas, conseguiram sintetizar também a ribose, que é o açúcar do RNA. Eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura, tá, dos nucleotídeos, para mostrar para vocês que isso não é tão simples. E hoje, não sei se vocês sabem, mas no laboratório a gente consegue fazer DNA, RNA e proteína. Só que a gente usa equipamentos, maquinarias, reagentes purificados, tudo bem planejado, mas a gente consegue fazer. Mas, vamos começar a pensar um pouquinho? Não haviam químicos há 4 bilhões de anos. Não tinha uma mente inteligente lá na Terra pré-biótica para tentar fazer a reação química acontecer. Porque todos esses artigos científicos que eles fizeram, o próprio Miller, teve uma ação inteligente por trás. Teve um químico, um cientista pensando e arquitetando, usando reagentes apropriados, usando reagentes puros. A gente vai lá, compra o reagente purinho. Vocês acham que na sopa primordial, naquele caldo escaldante, que o Eberlin gosta de falar, tinha ali bonitinho um tipo de molécula ali certinho para reagir? Não. Eram milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, sextrilhões de moléculas diferentes que poderiam existir, em altíssimas concentrações, ora numa região mais quente, ora numa região mais fria. A gente sabe que a radiação ultravioleta adora degradar compostos orgânicos.
E como que aquela molécula orgânica que estava sendo ali sintetizada, produzida de maneira aleatória, ela ia se proteger dessa radiação ultravioleta. Então, não é simples. O químico, o que ele faz também? A gente pesa, a gente faz aquelas continhas de estequiometria para saber quanto que você precisa colocar de cada reagente para a reação química acontecer. Coloca do solvente apropriado, se é água, se é um solvente mais orgânico, aquece dentro de um frasco fechado, em condições controladas. E ainda, muitas vezes, a gente não consegue obter ele de cara o produto desejado, só aquele produto. Ah, consegui fazer alanina. Não, você tem uma mistura de produtos. E aí, no final, a gente brinca que o químico gasta mais tempo purificando tudo aquilo que ele sintetizou do que fazer a própria síntese. E o próprio Miller, gente, admitiu, existe artigos sobre isso, que ele alterou a configuração do experimento dele várias vezes até conseguir obter aqueles aminoácidos que ele sintetizou. Então, teve uma ação humana por trás disso. Outros poréns que eu quero que vocês pensem. Proteínas. Tá, aqui tem um desenho de uma proteína. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem uma proteína, mas é uma molécula muito grande. Ela tem dezenas de milhares de átomos. Ela é muito grande. Ela é grande, a proteína. Sim, em relação ao átomo, né? Em relação a uma célula, é pequena. Ela é 1000 vezes menor do que uma célula. Mas ela é grande em relação ao átomo. Ela tem dezenas a centenas de milhares de átomos. E ela tem uma configuração tridimensional que é muito importante. A proteína, ela é, vamos dizer, ela que faz a vida acontecer dentro da nossa célula. Ela é fundamental, as proteínas são fundamentais para a vida acontecer. E cada uma delas tem um tamanho, tem um formato, tem uma constituição química específica e tem esse formato tridimensional específico que dá a função dela. Por exemplo, existe uma função de produzir ATP, que é a molécula que dá energia dentro da nossa célula. E ela foi desenhada com esse propósito. Então, ela é muito complexa. Olha só que interessante. A gente sabe que fazer proteína em água é inviável. Sabe por quê? Porque quando a proteína, como ela é um polímero de aminoácidos, quando vai fazer a reação de um aminoácido com outro, libera uma água. Quando 2 aminoácidos reagem entre si, sai uma água. Se você faz a reação química num ambiente que tem muita água, existe uma probabilidade da água chegar bem nessa ligação química que une os 2 aminoácidos, e a água faz o quê? Quebra. E aí já era aquela proteína que estava começando a crescer e se constituir. Gente, a sopa primordial era feita de água. Olha só o desafio. Aí começaram alguns cientistas na época a falar assim, então, as proteínas começaram a surgir na borda de vulcões, porque lá é quente, então a água evapora, não tem mais água. Gente, mas é muito quente. Fizeram um teste, tentando mimetizar o que seria uma borda de um vulcão. Virou o quê? Virou carvão, virou um alcatrão, A reação química ali, se você colocar os aminoácidos, não vai formar proteína. Não vai formar. Vai formar uma borra, vai formar algo que é totalmente... que não tem vida, não faz nada, entende? Na verdade, para não falar que não formou nada, eles começaram a ver que formaram os proteinoides, que seria algumas reações aleatórias entre alguns aminoácidos, mas eles não estavam reagindo de maneira certinha para produzir uma proteína. Eles começavam a reduzir de maneira lateral na molécula, porque a molécula tem vários átomos diferentes. Então, começaram a acontecer reações químicas na parte lateral dos aminoácidos. E aí, acharam que esses proteinoides poderiam dar início a uma proteína. Não deu. Pesquisaram, fizeram vários proteinoides e nada de chegar perto sequer de uma proteína. E sabia que até hoje não se obteve nenhuma proteína completa a partir de condições pré-bióticas. Ninguém no laboratório, sem usar equipamentos, sem usar intervenções, ninguém nunca conseguiu fazer uma proteína pequenininha
de maneira em condições pré-bióticas. Vamos pensar um pouquinho nos nucleotídeos. O nucleotídeo é o bloco de construção que vai fazer o DNA e o RNA. Ele é formado de 3 componentes. O fosfato, que é um íon inorgânico, fósforo, certo? Ribose, que é o açúcar, e a base nitrogenada, que é a ACTG, certo? Olha só que interessante. Não existe compatibilidade química na síntese da ribose e das bases nitrogenadas. Então, quando você faz a reação química em condições pré-bióticas para produzir uma ribose, as condições são... Eu não me lembro agora, tá? Me perdoe se eu errar, se algum químico aí puder me corrigir. Eu acho que era em condições ácidas, por exemplo. Já as bases nitrogenadas eram uma condição mais básica. As temperaturas também, elas eram incompatíveis. Então, como é que na sopa primordial, ali podia fazer uma ribose e fazer também uma base nitrogenada? Eram condições químicas muito diferentes. E depois juntar as 3 partes, olha, foram pouquíssimos artigos que eu encontrei que conseguem chegar perto de tentar montar as 3 partes de maneira com sucesso. E isso para formar um nucleotídeo. Depois, milhares de nucleotídeos precisam se ligar para formar uma fita de RNA. Olha a complexidade. E os cientistas estão tentando... Não, porque é isso que acontece. Tudo é fruto do acaso. De alguma maneira, a gente vai descobrir, que a gente ainda não chegou, porque ninguém descobriu qual que é a reação química que precisa ser certa para acontecer, para formar o nucleotídeo, né? E outra coisa que a evidência geológica na época é que o fosfato ele era insolúvel, ele não estava ali disponível na forma iônica para fazer a reação. Então, essa é outra discussão também que tem bastante sobre isso. Olha só, mundo do RNA. Então, ele surgiu, por que surgiu essa hipótese? E ela ainda é uma das mais aceitas. Porque Tomasek, ele foi o cientista que conseguiu... ele viu que o RNA é um pedacinho do DNA, só que o DNA, lembra que ele é uma dupla fita. Uma fita é complementar à outra. O RNA é só uma fita, é só um pedacinho, tá? Essa fita de RNA, algumas delas descobriram que ela consegue catalisar reações. O que é um catalisador? O catalisador, ele acelera reações específicas. E ele descobriu e ele chamou esses RNAs catalíticos de ribozimas, e ele descobriu que existiam algumas ribozimas que elas conseguiam fazer cópias de si mesmo. Então, olha só, para ele isso foi genial. Então, se existem fitas de RNA que conseguem fazer cópias de si mesmo, isso tinha que estar lá no começo da origem da vida, porque foram essas ribozimas que começaram a fazer cópias de si mesmo. Então, e se ela tem a propriedade de fazer alguma reação química, será que ela não conseguiria fazer uma reação química para produzir uma proteína, por exemplo? Então, é isso que eles começaram a imaginar. Então, como é que essa hipótese ela se fundamenta? Primeiro, que esse RNA primordial, ele se formaria a partir dos nucleotídeos. Esses nucleotídeos teriam que se polimerizar, fazer a reação entre si, para formar uma pequena fita de RNA. E aí, um desses RNAs que estão sendo montados de maneira totalmente do acaso, teria que ter a sorte de ter a propriedade de si, o quê? De catalisar a sua autorreplicação, então fazer cópias de si mesmo. E aí, um outro RNA, outra fita de RNA que surgiu do acaso, teria que ser capaz, de alguma maneira que ninguém nunca demonstrou, fazer uma interação com o aminoácido, e o aminoácido o quê? Ligando um aminoácido no outro, vai fazer a proteína. Então, eles acham que deve ter um RNA, uma fita de RNA que fez isso. E, de fato, descobriram uma ou outra que consegue fazer alguma interação com aminoácidos, mas nenhuma conseguiu nem de perto chegar a produzir uma proteína.
Depois, esse RNA, ele teria que codificar a síntese de proteínas, e isso, usando o ribossomo, a gente sabe que é possível, certo? A partir da fita do RNA mensageiro, usando a maquinaria do ribossomo, se faz proteínas. Só que não é só isso, né? Precisa ter as chaperonas, que são outras proteínas que ajudam a proteína nova que está sendo criada a dobrar da maneira certa. Porque eu mostrei para vocês que o formato tridimensional da proteína é essencial. E ela não se dobra de maneira sozinha na célula. Vem outras proteínas ajudarem essa nova proteína a se dobrar da maneira certa. Só que, além das proteínas, teria que formar o RNA. Então, de alguma maneira, todas essas fitas de RNA teriam que se conectar entre si, se duplicar para formar o que? O DNA, porque essa informação dos RNAs, dessas fitas de RNAs que têm essa propriedade catalítica, elas precisam ser conservadas, certo? Esse RNA ele é precioso, porque ele faz reações específicas. Então, ele precisa ser guardado na forma de DNA. E isso também ninguém nunca conseguiu demonstrar no laboratório. E por último, as proteínas catalisariam as atividades celulares e formaria a primeira vida, a primeira célula primitiva. E teria que ter essa membrana ao redor para proteger todo esse material precioso que surgiu do acaso. Qual que é o problema dessa hipótese? As 3 classes de compostos que constituem os nucleotídeos deveriam existir em altíssima quantidade e se ligarem de maneira adequada, como eu já comentei para vocês. E isso ninguém nunca demonstrou. A síntese da ribose e das bases nitrogenadas são quimicamente incompatíveis, como eu comentei. Existem cálculos muito interessantes que mostram de maneira aleatória, se você quer construir uma fita de RNA de 150 nucleotídeos, qual a probabilidade de você construir com aquela sequência específica que eu sei que vai formar uma ribosima que vai se autorreplicar? É baixíssima a probabilidade de fazer dessa análise combinatória de todas as possibilidades usando as bases nitrogenadas para formar uma única fita de 150 bases nucleotídeos. Precisaria, sabe do que, gente? De mais de 4 bilhões de anos. Que é o tempo da Terra, não é? Eu fico extasiado quando a gente ouve com tanta propriedade argumentos sólidos sobre questões que antigamente não podia nem se pensar, e nem falar o contrário, porque era taxado de fanático ou era taxado de algo que nem vale a pena citar aqui. É fantástico quando a gente vê com tanta maestria e domínio a professora falar como ela disse. A gente está falando de uma professora renomada com doutorado em Química pela USP e que nos deu argumento sólido, Carlos, sobre a origem da vida. O que eu acho muito interessante nessa argumentação sobre a origem da vida é você ter todas as condições necessárias para a existência da vida. Então, para você poder gerar vida, você precisa de condições para isso. Você tem a água, por exemplo, que é extremamente importante para o surgimento da vida. Você tem toda a estrutura do nosso planeta, né? Uma biodiversidade, uma fauna, uma flora, toda uma organização necessária para que a vida possa continuar e também se desenvolver no nosso planeta. Você tem a temperatura ideal, você tem as constantes universais ajustadas e organizadas para que a vida possa existir. Você tem gravidade. Se a gente não tivesse gravidade, meu amigo, a gente estaria, né, aqui voando. Esse cenário seria uma loucura. Já pensou, ia estar voando esse negócio aqui do meu lado, ia ficar uma doideira. Então, pensa comigo, você tem todas as condições necessárias para a vida existir e continuar existindo. Isso é fabuloso. E como você vê um design inteligente programando tudo isso no nosso planeta Terra. Como que o nosso planeta Terra é rico de detalhes, é rico de informação e não é possível esse desenvolvimento no planeta vir aleatório ou por acaso. Então fica a pergunta e uma pergunta com resposta sólida. Qual é a origem da vida? O acaso ou um design inteligente? Eu, particularmente, através dos dados, sou convencido a acreditar cientificamente no design inteligente, porque os detalhes, o micro detalhe deste planeta me encanta em ver que uma mente inteligente criou
e fez tudo isso no mínimo detalhe. É impressionante que qualquer receita que você pegue na internet, quando você vai fazer um macarrão à carbonara, né? Você vai precisar pegar aquela receita e tentar montar da melhor forma possível. Agora você imagina a vida se alguém não tivesse ali organizando, sabendo a receita, ia ser totalmente desorganizada. Então é necessário, e as evidências são claras, a vida foi feita pronta, ela foi planejada e projetada por um ser de extrema inteligência. Se você gostou desse episódio hoje, não se esqueça, você que está pelo YouTube, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Isso, compartilha, estudem e até a próxima, pessoal. Gente, muito obrigado, valeu e até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não perca!